A paz, queridos, glória a Deus. Hoje é o 6º dia da nossa campanha. Os planos de Deus não podem ser frustrados. E a referência bíblica da nossa campanha está no livro de Jó, no capítulo 42, os versículos 1 e 2. Que diz: Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados, nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Alá de Candarasui. E hoje eu quero trazer, gente, para a reflexão de vocês a história de Josué. Josué originalmente era chamado de Oséias. O seu nome ele foi mudado por Moisés em Cádiz. E Josué ele era sobrinho de Moisés, ele foi um grande companheiro de Moisés durante todo o processo de jornada do Egito. Josué ele foi escravo. Então, que planos tem um escravo? Você já parou para pensar um pouco nisso? Uma pessoa que está presa, uma pessoa que está escravizada, eu acho que ela só vive de sonhos e de esperança, ou de revolta. E eu creio que Josué ele vivia de sonhos e de esperança, e não de revolta. Então, gente, o que isso quer dizer? Quer dizer que Josué, ele tinha os seus próprios planos, mas os planos que Deus tinha para a vida dele eram muito maiores. Era libertá-lo da escravidão do Egito. Era fazer com que ele fosse um espia excelente, como ele foi com Caleb, que dos 12 espias, depois que o povo atravessou o Mar Vermelho, que foram lá para visitar a terra de Canaã, para ver se era uma terra boa, se era uma terra próspera, de todos os 12, os únicos que voltaram de forma positiva, dizendo que aquela terra poderia ser deles, se Deus fosse com eles, foram Caleb e Josué. Os outros 10 começaram a dizer: não, a gente não pode conquistar aquelas terras. As terras é uma terra de gigante, a terra é uma terra assim. E o povo é um povo muito grande, é um povo que a gente não pode vencer. Então, os outros 10 espias todos apresentaram barreiras, apresentaram obstáculos. E Josué e Caleb não, eles apresentaram o tamanho do Deus dele. Ele disse: não, se Deus for conosco, entraremos naquela terra, conquistaremos aquela terra e venceremos aquele povo. Dalabacandarashui. Essa atitude que Josué teve junto com Caleb agradou tanto a Deus, tanto, que daquele povo todinho no deserto, por conta das murmurações, por conta das reclamações, a maior parte deles pereceram ali no deserto. E os filhos dele foram quem viram a terra prometida. Mas Josué e Caleb não. Josué e Caleb provavelmente passaram lá os 40 anos no deserto. Depois desses 40 anos no deserto, é provável que ele só tenha entrado na terra prometida com cerca de 80 anos. E Caleb faz até uma expressão dizendo que com 80 anos ele parece jovem ainda. Ele ainda tem disposição, ele ainda tem esperança, ele ainda tem perspectiva. Então, por quê? Porque ele tinha fé, ele tinha uma fé viva, uma fé eficaz. E assim que deve ser a nossa fé. Porque, embora Josué tenha sido um escravo, tenha sido aprisionado, vivido debaixo da servidão muito tempo, mas Deus o fez livre. E antes de Deus o fazer livre das amarras e das correntes, a fé dele o fazia livre. Então, e os planos de Deus para a vida de Josué era libertá-lo da servidão e fazer um grande líder, que foi quem fez o povo entrar na terra prometida. O instrumento que Deus usou foi Josué. Então, Josué foi um grande homem de Deus. Eu até brinco, eu digo, Moisés assim foi um homem tão importante que Deus usou para abrir o Mar Vermelho, para a água sair da rocha, mas não tem um livro com o nome intitulado Moisés, mas existe um livro intitulado Josué. E eu quero deixar para a reflexão de vocês Josué 1:9, que diz assim: não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, porque o teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Você crê? Então creia. Creia que os planos de Deus são maiores. Você está se sentindo estacionada. Muitas vezes você pensa que os seus sonhos não vão sair do papel, que os seus planos não irão sair do papel. Apresente a Deus. Diga: Jesus, precisa de algum ajuste aqui? Se precisar, me ajuda a fazer. Em relação a mim, Jesus, precisa de alguma lapidaçãozinha?
Se prezar, Jesus tinha misericórdia. Porque às vezes a lapidação, às vezes é um pouco dolorido, né? Mas Deus é aquele que sabe como trabalhar. Ele é quem sabe moldar o vaso, alabacandaraçui, e deixar no ponto para fazer aquilo que ele quer. Então acredite que os planos de Deus na vida de Josué não era aquela escravidão eterna. Deus tinha planos de liderança. Deus tinha planos de liberdade. Deus tinha planos de vitórias, que quantos reinos Josué venceu. Josué liderou e venceu. Então creia que Deus é com você. E se os seus planos estiverem alinhados com os planos de Deus, eles não serão frustrados. Porque os planos de Deus, eles jamais poderão ser frustrados. E também outra coisa, lembrem que quando Josué foi invadir lá a cidade de Ai, aconteceu algo. Pouquíssimas pessoas eram os inimigos eram muito poucos, e eles perderam porque havia uma anátema dentro de Israel. Havia alguém que tinha provocado a Deus, que tinha sido lá Acã e os seus 2 filhos, porque eles tinham roubado as coisas, tinham roubado uma capa da Babilônia, tinham roubado algumas peças de ouro lá de Jericó e tinha escondido, enterrado debaixo da tenda. Então, se tem alguma coisa enterrada, desenterre. Aquele que confessa e deixa o seu pecado alcança misericórdia. E os planos de Deus, eles acontecem na vida daqueles que creem, que esperam, que obedecem à voz do Senhor. Amém? Bom dia a todos.